Pronto, vamos lá. Vamos mexer aqui para poder iniciar. Pronto. Então, nós iremos falar hoje sobre os princípios e objetivos da educação escolar, que vai tratar basicamente sobre a estrutura condicionante da LDB, né? Da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Essa estrutura que nós devemos estar condicionados a entender e compreender o que realmente rege para que essas diretrizes possam realmente condizer com a prática da educação no dia de hoje. Sabemos que essa LDB, ou LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9.394/96, que vai estar nos norteando e está nos colocando ainda mais nesse intuito do que fazer para que o sistema educacional realmente ele possa surtir efeito. Certo? O que propõe a LDB? A LDB ela é um estudo que traz com que todas as nossas expectativas, todas as nossas ações diante da educação, ela possa ser colocado como pauta e como direito de todos, né? Ela visa também realizar pela a qual o documento legalmente traz para que os educandos, as crianças, tenham o direito de estudar e para que essa criança ou essas crianças, os alunos, possam ter direito de estudar, o Estado tem que oferecer princípios e tem que oferecer estrutura para que essas crianças tenham uma educação de qualidade. Certo? Quando eu falo Estado, eu falo do contexto como um todo. É o federal, estadual e o municipal. Certo? E o sistema como um todo, educacional brasileiro, ele vai englobar não só as escolas públicas, mas também as públicas federal, estadual e municipal. E também as privadas, filantrópica, quilombola, indígena, todas elas estarão também nesse processo de ter uma garantia de educação mediante aquilo que a LDB traz. Só lembrando também para vocês que a LDB ela foi feita em conformidade em outros documentos. Qual foram esses outros documentos? Nós iremos ver também, mas já estou passando para vocês. Outros documentos que a LDB tem que rege e que a gente deve saber o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Constituição Federal de 1988. Esses dois documentos foram documentos norteadores para que essa diretriz que tem nesse documento, ele possa nos dar um favorecimento de que a criança terá o seu direito garantido. Direito a quê? A estudar, a ter uma escola estruturada, a ter professores qualificados, a ter os 200 dias letivos garantido. Né? O Estado oferece, é dever do Estado oferecer educação. E também da família, que ela que tem que levar a criança para que ela possa se manter dentro da escola e terminar a cada ano os seus 200 dias letivos, para que no final ela tenha a aprovação para que ela possa passar de nível de um ano para o outro. Esse é um dos princípios mais fixados na LDB, juntamente com o que diz a Constituição Federal, que nós iremos já falar sobre ela, na qual ela traz esses pormenores e que a gente tem que estar atento a saber. Quando eu digo aqui, ó, a ideia... Vou pegar aqui... Quando ele diz, a ideia é que possamos acompanhar as revisões e alterações a fim de observar que o texto da lei não é imutável e fixo, ou seja,
a lei ela sofre alterações. A LDB ela vem sofrendo alterações desde quando ela foi aprovada na sua última versão. Lembrando que ela tem a de 61, ela tem a de 71 e tem a de 96. São 3 versões que a LDB já teve, tá? Para garantir um pouco mais essa educação que tanto se fala, que tem que ser educação de qualidade e um direito de todos. Mesmo aquelas pessoas que não tenham a garantia da educação na idade certa, porque iremos ter muito, né? E isso a gente fala porque o EJA ele é uma dessas variáveis, porque nós temos muitas pessoas que não estão mais na sua idade do ano. Por exemplo, a criança de 6 anos tinha que estar no primeiro ano, de 7 anos tinha que estar no segundo ano. E essas crianças elas vão seguindo uma sequência de idade pelo ano. Quando ele não tem mais esse controle, quando ele consegue mais acompanhar aquilo que é a idade dele para estar no ano certo, aí ele vai trabalhar uma outra modalidade de ensino, que é chamada do EJI, Educação de Jovens, Adultos e Idosos, que ele vai ter que recuperar um tempo perdido, ele vai acelerar o conteúdo, ele vai acelerar o ano que ele poderia ter terminado em 200 de eletivo, ele vai terminar em 100, às vezes em 80, que ele divide, ou como era ser 12 meses para terminar o ano, e só vai ter 6 meses para poder terminar o ano. Tá? E aí, esse processo todo ele vai ocorrer dentro dessa educação de jovens e adultos. O que tange a educação? Né? O que está proposto para a educação? O que é inerente para a educação? Lá no primeiro artigo da LDB, ele diz assim: a educação abrange processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, organização da sociedade civil e nas manifestações culturais. Todo esse contexto, a criança, onde ela estiver inserida, ela pode ser educada, ela pode ser trabalhada no contexto do seu conhecimento. Certo que para uma formalidade de educação, a criança tem que estar onde? Dentro das instituições de ensino, dentro da escola. O não formal, a gente já sabe, nas igrejas, em casa, nas associações comunitárias de bairro, que são meios de que a criança ela possa aprender um conteúdo, mas que não é aquele conteúdo propriamente dito do que a lei já estabelece. Mas é uma educação. Ele acaba aprendendo. Né? Tem pessoas que a gente pode analisar e pode ver também, ao invés de analisar, a gente pode ver que tem pessoas que passaram uma vida no campo, uma vida fora da sala de aula, mas ele aprende alguma coisa do seu dia a dia. Né? Ele aprende vamos tomar exemplo por um pedreiro, por um carpinteiro. Ele nunca foi à escola para saber a altura de um muro, quantos tijolos pega no muro, quanto traçado de massa ele vai ter que fazer para rebocar uma parede, para levantar uma parede. Mas ele sabe, ele conheceu aquilo. Por quê? Porque ele foi educado lá na vivência dele. Mas ele não tem uma educação formalizada. Porque essa educação formalizada era na escola. E na escola ele não conseguiu entrar, ele não conseguiu acompanhar. Mas a educação informal, ela é válida. O que diz o primeiro parágrafo desta lei? Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Bom, aqui, é educação formal. E o parágrafo segundo, ele fala: a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Ou seja, mais uma vez, condicionando aquilo que ele tem de vivência do mundo, e é isso que Paulo Freire, Vygotsky traz muito, é de colocar a particularidade, trazer a criança daquilo que ela vivencia, daquilo que ela traz de mundo para dentro do ambiente escolar. Porque lá dentro do ambiente escolar, ele vai fazer com que as suas informações que ele tem no seu dia a dia, com aquilo que o professor traz,
para a sala de aula de conhecimento, vamos dizer assim, o conhecimento mais científico, aquilo que ele vai transformar as suas habilidades, que é a educação formal, ele alia aquilo que ele tem de mundo e aquilo que ele vai absorver no dia a dia com o professor. Né? É isso que a educação quer. É isso que nós temos que compreender para aquilo que a LDB traz. Ah, professor, mas isso na prática não acontece, que a gente já sabe que o sistema educacional ele é fragilizado. Perfeito, ele é fragilizado. Ele tem a sua fragilidade. Mas, assim, eu também não posso fechar os meus olhos para aquilo que eu estou vendo que é errado. E eu vou ter que buscar. E eu já disse isso para vocês. Coloque na cabeça de vocês que o princípio da educação ela só vai acontecer quando eu, detentor de um conhecimento a mais daquele que não tem, poder mostrar para aquelas pessoas que ela pode e tem direito. E mostrar também para o sistema de educação, para os governantes, que essa educação não é uma educação que é para ser colocada para as crianças. Essa é uma educação que está fragilizada, que ela precisa de uma educação de qualidade, que ela precisa de um espaço escolar de qualidade, que ela precisa ser assistida como, de fato, de direito está na Constituição Federal de 88 e o que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente. Certo? Dos princípios e fins da educação nacional. O artigo 2º. A educação, dever, olha a maravilha. A educação é dever de quem? Da família e do Estado. Perfeito. O Estado traz a sua estrutura e a família tem que garantir, que as crianças permaneçam na escola durante um letivo. Aí diz o seguinte, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, ou da criança, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Ou seja, toda estrutura que se quer e que se organiza para o envolvimento da criança, para o desenvolvimento da criança pela sua formação, é na educação. Toda a estrutura da LDB, do que tange, do que traz a qualificação para o processo de formação do cidadão, ele perpassa pelo exercício da cidadania e pela qualificação do trabalho. É que nem vocês. Estão estudando para quê? Para se qualificar, para ser uma pessoa mais entendida, mais humana, mas principalmente preparada para o mercado de trabalho, porque eu quero meu espaço também lá. E aí diz o seguinte, ó, a LDB produz de forma simplificada o que está no artigo 205 da Constituição Federal de 88. E o que está lá na Constituição Federal de 88? A educação é direito de todos, é dever do Estado e da família. E será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa. Ou seja, a criança vai estar na sala de aula, a criança vai ter liberdade de expressar, de comunicar, de entender, de compreender aquilo que é passado para ela. O Estado vai dar a estrutura e as condições suficientes para isso. E a família tem que acompanhar junto, tem que fazer valer com que a criança possa estar na escola. O que não deveria assim, estar dentro de uma Constituição assim, que está obrigando a família a colocar seus filhos na escola. Não, isso aí tem que ser natural. Isso era para ser um processo natural. Não sabe que ele tem que estudar, não sabe que ele tem que conhecer novos caminhos, novas propostas, e não sabe que ele tem que estar apto ao mercado de trabalho? Mas então, não deveria. Isso é uma coisa que tem que ser automaticamente. Nos outros países, na Europa, não tem essa questão de obrigar, botar a Constituição ser lei. As pessoas já sabem o que tem que fazer. As pessoas já sabem o que tem que ter para o seu desenvolvimento pleno, né? Para a sua ação de ser um profissional de excelência. Estudar é procurar o caminho da educação.
Ah, professor, mas no Brasil é tudo bagunçado. É. E você continuar pensando que isso realmente é bagunçado, eu não vou tomar algumas medidas, algumas posições como cidadão, e vai acabar que todo mundo faz o que quer. E todo mundo fazendo o que quer, acaba atrapalhando aquilo das pessoas que realmente buscam alguma coisa. Porque todo mundo quer meter a mão. Aí, como diz o ditado, panela que se muito mexe, ou sai insosso, ou sai salgado. Mais para frente, ainda falando da educação nacional, devemos entender que a educação é um direito de todos. Isso é fato. Todo mundo sabe. E que é dever de quem? Da família e do Estado, proporcionar condições para que esse direito seja o quê? Usufruído. Nós estamos falando todo o tempo. A família e o Estado. A família é muito mais do que o Estado oferece. Coloca lá. Agora, a família, se ela não acompanhar a criança, não vai dar certo. É que nem nadar contra a maré. A maré te empurrando para a praia e tu querendo chegar a algum lugar. Não vai dar. Tu tem que acompanhar a onda certinha para poder chegar onde você quer. E aonde você quer é uma qualidade da educação melhor. E para que isso aconteça, você tem que fazer por si. O Estado, olha só, o Estado é representado pelo governo da esfera federal, estadual ou municipal. Quando a gente falar em Estado, a gente já vai saber. Estadual, municipal e federal. Que deve garantir com que as escolas tenham alunos que possam usufruir desse conhecimento. Porque é a partir dessa proposta do conhecimento do aluno é que ele vai conseguir garantir a sua plena ação e o pleno conhecimento. Mas depende de muito, não é só a família chegar e na porta da escola o seu filho vai-se embora. Ele não sabe o que acontece com ele no dia a dia, não sabe como é que está o desenvolvimento pleno do aluno na sala de aula, porque a gente sabe que o aluno na escola é um, quando chega em casa ele é outro. E se ele não tiver acompanhamento pleno, integral, nós teremos futuros alunos frustrados e desistentes e evadem a escola porque não encontram o apoio que ele realmente precisa. E aí vem o artigo 3. O ensino será administrado com base nos seguintes princípios. Aí nós temos igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Isso o Estado oferece, a família garante que ele vai estar permanecido, né? Porque a família vai ter que estar acompanhando todo o tempo. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Aí entra o aluno, a escola, o professor. A liberdade de aprender do aluno, de ensinar do professor da escola, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber. Aí vem o conjunto entre professor e aluno. Porque o aluno ele precisa desse apoio, né? E assim, tem que ter essa base para que as escolas e a sociedade, e os alunos, a família, possam saber aquilo que estão fazendo dentro da sala de aula. O que o aluno realmente tem de comprometimento para o seu ensino e para a sua aprendizagem. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Professor apto a fazer com que as suas aulas sejam cada vez mais dinâmicas, que o aluno cada vez mais possa interagir e ter cada vez mais princípio de poder conquistar o seu pleno desenvolvimento e conhecimento. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Precisamos muito, muito, muito ter isso nas escolas, né? E a LDB já traz isso, já coloca esse princípio todo. Respeito à liberdade, a de expressão, a tolerância, a intolerância religiosa, que é um dos casos que mais repercute hoje no cenário educacional, respeito às raças, às etnias, é como um todo daquilo que a LDB está trazendo para que a gente possa compreender melhor e respeitar sempre a qualidade do ensino. Aí tem coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, né? Tanto pública como privada, tem que ter um pleno desenvolvimento e se colocar à disposição daquilo que o Estado coloca como princípio, e ele vai ter que
fazer com que esses princípios sejam realmente validados. A gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, ou seja, escolas, tanto ela estadual, municipal e federal. Valorização do profissional da educação escolar, ou seja, um salário de qualidade condigno com aquilo que ele representa. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei, da legislação do sistema de ensino, ou seja, em que todo mundo possa participar do desenvolvimento educacional, da gestão participativa na escola, em que as pessoas realmente possam fazer valer o seu direito de também opinar na distância da escola. Não é só a escola que vai ter o direito de querer falar, mas as pessoas têm que ter também a sua voz, a família, a criança, o professor, todo mundo, que seja partilhado o envolvimento naquilo que a escola propõe, naquilo que a escola tem de proposta, lá no que a gente fala do projeto político-pedagógico, os famosos PPPs. E isso nós vamos falar mais na frente. Direito à educação e o dever de educar. Vocês vão vendo que nos slides vai ter essas marcazinhas aqui, tá? Sublinhado em vermelho. Isso aí são leis que estão sendo inseridas para que a gente possa adaptar aquilo que realmente a LDB tem de proposta. Tá? Aquilo que a LDB tem realmente de proposta, você vai ter que mostrar aqui e colocar para vocês o que de mais atual está tendo. E aí, no artigo 4º, ele fala o seguinte: o dever do Estado, uma educação escolar pública, será efetivada mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 anos até os 17 anos de idade. Organizado da seguinte forma: nós temos pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, né? Porque essa instância da pré-escola, ela vem desde a educação infantil, o ensino fundamental, aliás, a educação infantil até o primeiro ano de idade, que ainda é a alfabetização. Mas também ele entra no processo do ensino fundamental, que está dividido em 2 etapas. Ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. O ensino fundamental 1 é primeiro ao 5º ano. O ensino fundamental 2 é de 6º ao 9º ano. Por isso que a gente mostra o ensino fundamental como um todo, porque já está englobando todos os anos aí, de acordo com o seu nível. E o ensino médio, que vai do 1º até o 3º ano. No inciso 2, aquele fala da educação infantil. As crianças de até o quê? 5 anos de idade, que também está incluindo dentro da lei, que antes a LDB não fazia jus à educação infantil. Não se tinha recurso, não se tinha demanda, e nem a obrigação do Estado de poder cumprir com a demanda da educação infantil. E aí, o que se traz agora é que esse princípio da educação infantil, ele também faz valer dentro das diretrizes da educação. Aí vem também o outro ponto, que é o atendimento educacional especializado, o famoso AEE, que é gratuito aos educantes, né, que tem uma certa deficiência e habilidade de superdotação, transtornos globais, que quando você vê uma criança que ela é super, hiper, mega inteligente, que ela tem algum tipo de anormalidade, assim, que eu não chamo nem de anormalidade, acho que eu chamo de processo genético evoluído, que é uma criança que consegue de 4, 5 anos ter uma habilidade de outras, então ela tem um gênio muito forte. E aí ela é encaixada nesse atendimento educacional especializado, porque de muitas das vezes a escola, ao invés de ela ajudar essa criança, ela acaba o quê? Retraindo ela acaba bloqueando as suas ações. Porque esse bloqueio é de professores que não estão devidamente qualificados para trabalhar nessa educação, nesse atendimento educacional especializado. E nós já temos várias especialidades que vai fazer esse trabalho de forma qualidade. Vou anotando as coisas de vocês. Depois a gente volta a poder fazer os pontos mediados.
Direito à educação e o dever de educar ainda. E aí, continuando no artigo 4º, lá na linha 4. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram a idade própria. Lembra que eu falei agora do EJA aí? Pronto, ele já se encaixa aqui. Quando o aluno não tem mais conseguido se encontrar dentro do seu ano de ensino, pelo seu ano de idade própria, esse aluno ele vai ser colocado em outra modalidade de ensino, que é justamente o EJAI, que é a Educação de Jovens e Adultos. Então, vamos já falar dele mais um pouco. O 5º, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Que é o quê? Fazer com que esses alunos, que eles não estão mais enquadrados nessa oferta de conhecimento, né? Que aí é o caso onde ele fica atrasado, onde ele fica de deixado, mas vamos dizer assim, mais de lado, ele tem que acompanhar, ele vai ser avaliado por aquilo que ele tem de qualidade. E quando é nos anos normais, ele também é avaliado por isso, mas dentro da sua idade certa, dentro do seu ano certo, que são as avaliações que são feitas mensalmente, bimestralmente, semestralmente e no final do ano, quando acontece todo o conjunto da obra. Aí tem, no inciso 6º, o ensino regular noturno, que está justamente adequado para as pessoas que não estão mais dentro da sua idade certa, né, que é o que nós chamamos de EJAI, que precisam estar adequados e precisam estar dentro da sua proposta curricular. Aí aqui no inciso 7º, a gente fala a oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso permanente na escola. Porque, geralmente, as pessoas que vão para a educação de jovens e adultos são aquelas pessoas que já trabalham o dia todo. São aquelas pessoas que não têm o tempo de estudar nem de manhã nem à tarde, porque elas trabalham. Elas perderam o foco da educação na idade certa. Então, esse foco da educação de jovem adulto é que vai tentar estreitar a distância, né, que ele tinha antes, na qual ele estava na sala de aula no tempo certo, do que ele agora, onde ele dedicou-se a outras atividades que não sejam a educação, que não seja a escola, e acabou se atrasando. Ele perdeu um ritmo sequenciado que realmente a diretriz da educação coloca, onde o aluno, a cada ano que ele tem que estar na sua idade certa, até finalizar o seu estudo no ensino superior. Isso também é pauta para depois a gente discutir naquilo que vocês estão aí anotando, que é muito válido. No artigo 5º, o acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo. Olha só. Todo mundo tem direito à escola, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigir. O quê? É esse acesso à educação básica. Ninguém pode tirar o direito das pessoas de estar na sala de aula. Nunca, jamais. E isso é garantido por lei. Acho que até na outra turma a gente teve um embate real de uma mãe que tem um filho que é autista e que a criança não foi aceita na escola porque ela não poderia ser assistida e nem evoluir para o outro ano. Aí a mãe, conhecedora do seu direito, foi atrás, acionou o Ministério Público, falou o que estava acontecendo, foram averiguar e realmente a mãe tinha razão. Se essa mãe não tivesse conhecimento do que realmente é a lei de diretrizes e bases e não conhecesse seu direito por aquilo que está na Constituição Federal, ela poderia muito bem cruzar os braços, tá bom, tá certo, a escola está correta. Mas vendo seu filho prejudicado, ela correu atrás e
foi a busca do seu direito. E conseguiu, o que foi mais legal. Pois bem, vou continuando. No parágrafo 1º, ele diz o seguinte: o poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá, inciso 1, recensear anualmente as crianças, ou seja, saber quantas crianças estão colocadas dentro da sala de aula a cada ano, para que elas possam ser assistidas, né? Bem como os jovens e os adultos, aí entra de novo o eixo, que não concluíram a educação básica. O inciso 2, fazer-lhe chamada pública, ou seja, chamar as pessoas, saber o que está acontecendo, por que a criança não está na sala de aula, uma vez que ela estava cotada para estar ali naquele ano. Uma vez que ela foi relacionada, que ela foi inserida no censo, que é chamado de censo escolar, que nós temos a cada ano. Aí, isso aqui, para mim, é o ponto principal. Zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Mais uma vez, os pais têm que acompanhar os filhos na escola. Porque se não acompanhar, vai dar problema. Evasão, desistência, reprovação, aluno não sendo assistido como deveria, e aí acaba entrando todo um colapso, que é mais um erro. Tá? Ok? Depois eu só vou dar uma pausa no vídeo, tá? Para a gente poder retornar, que já vai acabar aqui o tempo. Eu retorno já para a gente poder continuar, tá bom? E guardem as informações de vocês aí. Vamos já voltar. Já a gente vai voltar para poder a gente retornar a nossa atividade. Segura aí. Vou encerrar aqui e vou enviar o outro número de dedo para vocês poderem entrar. Viu? Estou já encerrando aqui.